realizando mais um sonho. Clínica Vai. Harmonia realizando mais um sonho. A Michele bater a claquete. Estou muito emocionada. Seu sonho inicia... Aê! Tá dada a largada. Muito bem, muito bem. Estamos... Hoje nós temos uma menina de muito bom gosto. Olha, começou a puxar saco. Não, tem ela algumas tem muito bom gosto. coisas que não. Tá. Não, tem coisas É uma menina que de muito não. bom gosto. Que ela tem um dedinho podre. Um pouquinho de mau gosto, talvez. Muito bem, gente. Estamos de volta a mais um episódio 4. Sobrevivemos. Ainda não derrubaram a Ainda não gente. derrubaram a gente. Ainda não Vamos derrubaram falar a dos gente. patrocinadores. E nossos patrocinadores são... Olha só. Ninguém. Podcast Viva a Harmonia. É o nosso podcast que está nas principais plataformas de streaming: Spotify, YouTube e Instagram. Tô certo, Miguel? Certíssimo. Então, quem quiser, vai lá, procura Viva Harmonia. Aqui a gente tem um papo bem legal e descontraído sobre estética, tendência, moda, tudo que é tipo de coisa e mitos e verdades sobre todo esse mercado que tá bombando por aí. Nossa Mas esse Senhora. podcast não é só estética também, não. Eu acho, não. eu acho que... Cultura. Olha aí, já chegou, Cultura. Michele. Claro, Muito bem, já que tu te É pronunciou, realização de sonhos. já que tu te pronunciou, Michele, eu vou começar você um gentleman hoje. Muito bem-vinda. Estamos hoje com a nossa maravilhosa Michele de Mateu. Palma. Daqui a uns dias, Michele de Mateu a Finte. Tá vendo? Para quem não Olha sabe, só. para quem não sabe, quem nunca assistiu e nunca viu nos stories, que isso é raríssimo, é praticamente impossível de acontecer, mas a Michele é a nossa noiva. É a primeira Porque ela dama, sendo Miguel. noiva do Carmelo, ela é nossa também. Ela é nossa também. Tudo que é do Carmelo é, É nosso, nosso. Fernando. Muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fernando Vivian, de novo do meu ladinho aqui, maravilhoso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Beleza, querido. Meu afilhadinho de casamento, Ai, meu aluno da maravilhoso. faculdade. Amor da minha A gente, vida. todo mundo aqui é um padrinho do outro. É Tudo tudo, compadre, tudo comadre. é tudo uma confusão. Mas, Bom dia, boa tarde, boa noite, seu Carmeloc, @Carmeloc no Instagram, segue lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bem, estamos de volta a mais um episódio Hoje eu tô 4. tímido. Hoje tu tá tímido. Hoje eu tô tímido. É, tu tá com Me quem manda do teu desculpem, lado. tá? finalmente Super alguém tímido. que Me deixa ele desculpem. constrangido. É porque eu ainda não casei que com bota ela. limite nele. Eu ainda não casei com ela. Ela não me conhece de verdade. Ela vai Olha me conhecer só, semana que vem. a gente tá no episódio 4 hoje, a gente falou no último episódio sobre fenol com a Mariana, que foi maravilhoso o papo. Quem não viu, dá uma olhada lá, vai ter já falei nas principais plataformas de streaming, pode acessar lá e seguir a gente por lá, enviar dúvidas, comentários, a gente aceita todo tipo. A gente, obviamente, que primeiramente vai agradecer aos nossos patrocinadores. Ninguém. Palmas, não tem ninguém. Por enquanto não temos ninguém. Na verdade, a gente Nenhum conflito de interesse. a gente não tem conflitos de interesse, então acho que isso vai acontecer de eterno, né? Depende da proposta. Então, assim, gente, muito legal. Bem-vinda, Michele de Mateu. Muito obrigada. Eu tô me sentindo muito importante em Ei, estar que nesse legal. podcast. Gente, sério, tô me sentindo praticamente no programa da Xuxa. Queria aproveitar e mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pro meu Manda, irmão, manda, especialmente manda. por Carmelo. Um beijo aqui. Tô me sentindo muito feliz mesmo de estar aqui, poder compartilhar um pouquinho de conhecimento. Legal, legal. Para quem não sabe, hoje Vamos a nossa... deixar ela se apresentar, o que ela faz, a Michelle. Hoje a nossa, O que eu faço? hoje a nossa conversa é um Além pouco de ser noiva do diferente. Carmelo. Hoje a gente, É, né? Hoje Vamos a gente- transcender esse título, né? Isso. hoje a gente vai falar um pouquinho sobre visagismo, autoestima, comportamento, porque é aquela coisa, né, Mi? Nem tudo, a beleza não é simetria, precisão, tem outras coisas por trás disso, né? Perfeito. E aí? Ótima colocação. Primeiro se apresente, Michelle. Sim, vou me apresentar, Carmelo. Começou. Começou a se meter. Começou a se meter. Eu trabalho com desenvolvimento pessoal. O que eu acabei fazendo? Nós somos seres muito complexos. Então, no meu entendimento, para a gente conseguir ajudar as pessoas da melhor forma possível, a gente tem que entender as esferas aí que nos compõem, né? Então, eu acabo trabalhando muito desenvolvimento de habilidades, sejam emocionais, sejam comportamentais, sejam Precisamos, né? cognitivas. E aí, quando a gente trabalha também comportamento, né? O meu
foco principal de trabalho é a autoestima. E aí, Legal. quando a gente for falar de autoestima, a gente vai falar de pilares que compõem a autoestima, que é o autoconceito, o que a gente pensa sobre nós, a autoimagem, que não é somente a questão física, mas fala sobre a nossa aparência, como a gente se apresenta, a questão É muito legal isso, né? muito bacana, porque é interessante a gente pensar que nós somos seres extremamente visuais. Aham. Né? E É o melhor sentido que a gente tem, né? Então, a toda hora nós estamos transmitindo uma mensagem. Isso compõe a nossa comunicação verbal, a nossa comunicação não verbal, que acaba representando muito mais da nossa comunicação. Exatamente. Então, quando a gente tem esse conhecimento, esse entendimento, a gente pode usar isso a nosso favor. E, principalmente, se conectar mais com a gente, ter mais a nossa autenticidade, a nossa identidade sendo mostrada. E não seguir fórmulas prontas, né? Exato. E aí entra outros pilares da autoestima, que é a autoeficácia, o autorreforço. Então, sempre quando alguém chega até mim para desenvolver alguma coisa, a gente vai entender onde é que está o buraco, né? O que está nas entrelinhas daquela necessidade da pessoa. Pois é, quem são essas pessoas que te procuram, Mi? O meu maior público é feminino. E alguns chegam até Eu mim... só deixo ela atender feminino. Com certeza! É isso aí que sou eu. Até porque tu só faz o que ele manda, né? Exatamente. Sim, tu é o tipo de mulher que... Né? Hoje fui autorizada a vir aqui porque era no trabalho ele serviço deixou, marido, senão não viria. Mas Sem já foi no machismo, supermercado e já sem arrumou a casa machismo. antes, né? Exato. Eu Ah, adoro, eu vou dizer uma coisa, eu adoro essa Mi sincera que ela faz. Tá? Eu sou apaixonado. Não tem como não ter Ela tem um personagem, né? Que é maravilhosa, ela É fala o, as é o verdades. Miss Sincero. Me dá uma licença assim, né? Meio poético, meio para falar algumas É verdades. isso. Eu adoro. Mas enfim, tu estava falando público feminino, né? A maior parte é o público feminino, mas eu também atendo muito empresas, fazendo palestras. Até na semana passada, Ai, eu que estava legal. fazendo palestras sobre a questão da imagem pessoal no ambiente corporativo. Pois é, por que uma empresa te chama, Mi? Olha, depende muito. Cada empresa, às vezes, eu falo Pra sobre falar o que autoestima. não pode falar às vezes, né? Também. Também, mas muito é sobre a questão comportamental. Até porque se a gente for analisar hoje, o maior problema nas empresas não é a capacidade técnica das pessoas, mas sim a questão comportamental. Convívio. Exatamente, habilidades comportamentais, emocionais. Ah, entendi. Então, Ainda mais quanto maior a Animais, empresa, aqui, a pior, gente né? trabalha com esses Quanto maior a animais. empresa, imagina. Eu tenho Antigamente muito era problema com isso. Tu tranquilo. não quer vir dar uma Já palestra ouvi aqui na que teve Harmonia? problema Cara, eu vou te hoje trazer no pra uma almoço, empresa. Ah, No refeitório não, na cozinha, não é refeitório. A Amanda tá ali apontando pra mim, ó. Que a gente vai ter que chegar em casa e conversar bem sério. Toma. aqui Toma, tá louco. cheio de Não, problemas amiga. comportamentais. Não, Cheio. Achei um CID completo de comportamento É que- problemático. Nossa. é interessante a gente pensar quando às vezes a gente fala, vai trabalhar a imagem. Imagem é só a cereja do bolo. Porque não adianta nada tu tá com uma boa aparência, uma boa roupa, mas tu não sustentar aquilo. Teu Por comportamento fora, não bela se viola, por dentro, pão bolorento, bolorento. resumindo. Eu né? demorei uma caralhada pra entender o que era esse troço do Carmelo. Porque ele Esse falava ditado- mineiro. É porque ele falava tudo embolado, porque mineiro, né? A gente não Por fora, entende. bela viola, por esse- dentro, pão bolorento. Isso. Minha mãe falava Mas isso. isso é um ditado italiano. Mas É. é maravilhoso. É, e é aqui da exatamente região isso. também se fala. De que a imagem não se reflete somente por fora, bela viola, né? Exatamente. É muito maior do que a gente imagina. Então, isso também é interessante quando a gente vai para o âmbito empresarial, falar sobre, às vezes, o que é óbvio, mas é o que eu sempre falo, óbvio nunca é óbvio. Às vezes a gente precisa mostrar realmente para as pessoas algumas condutas que são importantes da gente ter dentro do nosso ambiente profissional. E o óbvio também tem que ser dito, né? É porque, vamos pensar, nós somos seres complexos. A gente tem muitos papéis que a gente apresenta na nossa vida. Tem a questão social, então nós somos esposa, marido, pai, mãe, filho, né, irmão, amigo. E tem também a questão do nosso papel profissional. E a gente tem que entender que para cada ambiente onde a gente está inserido, ele vai nos exigir uma maneira de se portar. Por uma das questões que é muito do ser humano, da gente se sentir pertencente ali onde a gente está, mas também muito por respeito ao meio onde a gente está inserido. E algumas questões também de ter certas regras de condução, senão vira zona, literalmente. Né? Então a gente tem que entender que não, a gente não pode tudo. E em ambiente profissional a gente tem que seguir os valores, a cultura daquela empresa. E se talvez você não está conectado com aquela empresa, talvez o problema não seja a empresa, talvez você não se encaixe ali. Isso é importante também. Então, nessa última palestra que eu falei, eu tive que... Foi bem interessante que eu usei uma dinâmica
que eu achei criativa. Até eu troquei ideia com o K também sugeriu fazer essa dinâmica, que eu cheguei para iniciar uma palestra, e eu cheguei como se eu tivesse praticamente indo para uma academia. Né? Então, nem fui para academia. Estava com uma calça jeans toda rasgada, um tênis de academia, uma camiseta toda amassada, uma japona, né? Uma jaqueta. Japona é nós. Uma japona aqui, né, que a gente fala de Caxias do Sul. E cheguei me apresentando ali, né, como mais toda afobada, meio atrasada, e aí já larguei ali um palavrão no meio. Pode falar palavrão? Pode. falar Pode, palavrão? claro. Putz, esqueci o negócio no carro. Daí A já... palavrão dela era putz. Pra tu ver como tu tá. Você não Olha conhece o só. Vivian? Assim, Fernando, isso é bem importante a gente começar a nossa aulinha de etiqueta, tá? Eu Ela acho não que pode mais falar palavrão. Não, é pra tu entender o que é o ela o atende conceito homens de também, palavrão. tá? Eu vou contratar ela pra te atender. Eu, ia ter que Tá? fazer Eu acho que ela vai te ensinar linguajar, educado. Olha só, É. a gente O tem cara esse que problema regular aqui. as pessoas. mestrado, aqui, é. doutorado É, e é. falar tanto palavrão igual você fala. É. Tá certo que na frente dos pacientes, Maravilhoso. você respeita. Regras de tudo. conduta, olha Mas aqui, ó. fechou. Olha pra você ver. Por fora. Olha, a primeira vez que eu vejo o Vivian, ele decide. Por quê? Porque ele não quer. Convidados para muitos eventos sociais e foram convidados para esse casamento, né? De pessoas muito humildes. E o que ela pensou? Eu não vou lá para ostentar, até em respeito à noiva. Eu não vou me encher das minhas joias, eu não vou assim com vestido muito, né? Um pouco mais discreta. Quando foram tirar foto, aqueles casamentos bem tradicionais que chamam os casais e vão, né, tirar foto. Disse, Dona fulana, não vou dizer o nome, né, mas por que a senhora veio assim menos arrumada? E ela disse que congelou. Ela disse, não, mas eu estou arrumada. Assim, não, eu queria que a senhora tivesse vindo como a senhora sempre vai na sociedade. Aí. Porque era isso que eu queria que a senhora Delicada a tivesse. situação. A gente espera certas coisas de Tu vê certas como pessoas, é né? esperado É de esperado. algumas pessoas que elas se comportem Exatamente. daquele Perfeito. jeito, ou que elas, né? e Daqui ela a pouco pensando ela em é não uma ser figura indelicada. icônica. Exato, Não ela ser quis indelicada. agir Mas ali ela é um ícone. como um pertencimento do ambiente. Exato. E Não ela, quis chamar a atenção mais do que a noiva. mas a foi noiva muito esperava delicado. que ela fosse Exato. e lá ela representasse o ícone de sociedade que ela é. Sim, Por que são- os colégios mandam botar uniforme? Não tem isso? Que é pra todo mundo parecer igual, Sim, né? e até não- para ser visto outras esferas da pessoa, né, da situação. Mas né? claro, que isso, ele falou isso aí que ela está falando é muito certo. Tem até um programa de vendas de imóveis nos Estados Unidos, que são, eu acho que é lá em Beverly Hills, que os Em corretores... Beverly Hills? Yes. Ah, não. Em Beverly Hills, ele não. bota Ah, não, daí, é. né? Se fosse lá- Lá porque, onde tua gente, mãe tem em casa, Beverly em Hills, é Beverly porque Hills. às vezes eu posto isso também, né? Escreve em Beverly Hills, é porque é Onde cidade o Tom lá. Cruise brasileiro mora? É essa aí. Exato. Então, os corretores, eles andam de carrão, eles sempre estão bem arrumados, tá? A maioria ali faz procedimento estético, que isso vem também, porque isso vende, né? Isso, na verdade, não somente na parte empresarial, também que ela faz também de mostrar que ela sempre fala isso, que ela já atendeu alguns médicos, e ela, tanto que é ela que me ajudou, porque eu sempre me vesti muito mal, tá? A tua imagem é muito maculada. Então, mentira. Homem santo. Não. Mas isso é verdade. Isso é verdade. Tudo. Michele. Você sabia que uma vez veio um médico fazer um treinamento aqui comigo? Ele faz, né, Jó? Vivian estava Eu junto. estava lá e não sabia onde me enfiar. Isso. Aquele momento Olha, Ele mandou o cara constrangedor. embora A gente tem- pra ir numa loja. Não, pra buscar mas é roupa. porque as Não, ele pessoas deu vêm opções, aqui. na verdade. Olha, o curso Não, o cara veio aqui pra aprender tudo, Isso. E o inclusive curso custa- de empreendedorismo. é caro o curso. É 50 Claro, mil reais claro. o curso Uau. para ficar 3 dias com a gente. Parcelado, grudado Fica na gente. aqui gente. ouvindo Dá tuas pra parcelar. baboseiras. Hã? Quê? Tem gente que paga isso. Isso. Sabe o que ele Isso vai é que te nem dizer? maquininha, então. Mas eu né? tenho certeza, Sabe o que que ele vai o quê? te dizer? Ele Ele vai te aprendeu. dizer que te ensina e não te cobra nada, e de graça. Eu tenho, Ele adora, né? eu Ele tenho adora, turco. meu. Eu tenho Isso. certeza que ele nunca mais ele vai repetir isso. Ele chegou
na clínica para fazer Nossa, eu me treinamento. O Vivian, ele chegou de calça jeans, jaleco dobrado, sapatênis, camisa de polo. Polo, era uma polo. Polo dentro da calça. O cara tem uma baita de uma clínica, um excelente profissional. Eu abri a porta e ele disse assim, Hein, Vivian, senta aqui. O que você acha que é a primeira coisa que ele tem que melhorar? Sabe o que Toma. aconteceu? Eu chamei E agora sabe eu a história? falo. Sei. Eu chamei o Sérgio. Sérgio, vem aqui agora. Eu virei para ele e falei assim, olha, É que deixa eu antes te não existia a explicar. Michelle pra ir junto acompanhar. Não, e um cara com uma puta clínica Não. assim, que veio aqui pra... Sim, relojão Rolex no Olha braço. o palavreado, e tudo. Fernando. A gente está aprendendo sobre favor. etiqueta aqui. Uma Isso. baita. Isso, Isso. obrigado. Não, putz. Putz. Aí eu peguei, chamei o Sérgio, liguei lá na Armifur, falei assim, ó, aceito. Eu virei para ele e falei assim, olha, você tá aqui para poder te ajudar. Porque ele vem para poder mudar alguma... na verdade, ele quer Novidades. isso. Falei assim, você tem todo o direito de falar assim, Carmelo, não, aceito, tudo bem, te devolvo o dinheiro, você pode pegar e pode ir embora, tá? Mas, ou você fica comigo aqui o dia inteiro e depois, no final do dia, você pode depois voltar para te devolvo o seu dinheiro. São 50 mil reais. Ele pegou e falou assim, você vai perder amanhã, mas você vai aprender. Você não vai trabalhar assim nunca mais na sua vida. É assim que você trabalha? E eu E o estava Vivian lá. estava lá. É assim que você trabalha? Sim. Você vende transplante capilar numa clínica elegante, bonita. Você é um excelente profissional. É assim que você vai atender os seus Isso não é pacientes? esnobar, né? Não, Não. não. Isso é uma Pra que fique questão claro, de isso não é inconscientemente a gente esnobar. faz a Vamos lá, associação. vamos Mas as lá. pessoas também Tá? compram uma experiência quando Vamos vem lá. aqui na Mas é que harmonia. tá. Meninos, olha só. Claro. Michele, o que é isso? Ele foi embora e voltou meio-dia, tá? Ele voltou meio-dia Ele com voltou. 2 ternos. Eu falei, você volta meio-dia com 2 ternos. E ele voltou. E o Vivian, na hora que ele fechou a porta, saiu o Vivian e falou assim, E- que você fez? E eu acho Olha só, importante aqui ele é fazer harmonia, isso, só que ele é precisa Michele, entender Michele, a que é isso? importância Explica pra dessa nós aí. mudança. Por isso que a gente tem que, quando faz um trabalho mais aprofundado, compreender que quando nós estamos nos comunicando a todo momento. E vou usar até uma frase que meu irmão usa muito, que é nós não nos vestimos para ser vistos, Que é um nós grande nos vestimos alfaiate. para ser ouvidos. Então, olha que muitas legal. vezes nós temos uma mensagem, a gente faz algo importante, só que Repete essa frase que eu gostei. nós não nos Lá vestimos vem- para lá vem ser com o jargão. vistos, nós nos vestimos para ser ouvidos. Então, quando a nossa comunicação não verbal está congruente com o que a gente faz, É isso com que tu o que tá a fazendo gente com as mãos? também Não, isso é usando porque ela é a gringa, né? comunicação, E- Porque isso é comunicação não verbal, Italiano. né? Muito, Se fala a muito. ênfase Não, da mas tu sabe palavra. que Como é que eles existe- vieram da Itália pra cá? Parlando. Não, mas eu Exato. digo assim, existe sim por trás a linguagem corporal Muito. também do que tu faz com as mãos e aquela coisa da pessoa É. mais introspectiva, da pessoa mais, como é que se diz? Aquilo que tu fala, né? Eu tenho um Espalhafatosa. tem que cacuete, ser- mas é uma mania minha. Eu adoro ficar de braço Bah, eu cruzado. odeio É. que tu Porque faz é isso. confortável. Eu odeio que tu faz É isso. confortável. Eu tenho um É conforto de confortável, ombro. A gente porém, chega e isso tira às vezes o braço pode dele. te fechar, dependendo da Claro, situação. e o Jorge Descruza, pra cara. falar com as pessoas. Isso aí é até uma questão espírita. A energia fechado. Corpo fechado. É que quando a gente Você vê fala um que a gente monte quer- de a chu gente que quer me passar ronda uma- nessa clínica. Peraí, pegar uma rudinha. Alguém tem alguma coisa Um pra benzer? incenso. Ei. Vamos benzer que eu... Mas Mas é isso isso. é importante a gente estar coerente, porque de forma inconsciente a gente faz associações. E até para a tua mensagem ser passada com mais credibilidade. Quanto mais todas as informações estiverem batendo, como se fossem pecinhas do quebra-cabeça. É aquela coisa da expectativa sobre aquele Ex- profissional que vai te trazer, Exatamente. ou enfim. Porque, por exemplo, também não verdade. adianta deixar, de novo, uma pessoa super bem vestida e a conduta dela, o que ela faz, não está coerente. Ele é Tem uma que ter prof- tudo. Exatamente. Só que quando tu E é de uma novo, né? um bom profissional, Estar bem vestido não é ostentar um monte Pelo de grife. amor de Deus, Imagina. pelo amor de Coisa Deus, mais uma vez, Imagina. não me chamem de vazio por causa disso, tá? Vazio. Ah, tá. Vocês falam das outras coisas, são o bonitão que fala mal dos procedimentos, mas aí agora você me fala uma bobagem dessa. Não é bobagem, isso é verdade, tá? Não tô falando para gastar rios de dinheiro com marcas caras de roupa, As nem pessoas nada. mais elegantes Está não bem ostentam a grife vestido. do que vestem. Está bem Elas não vestido. ostentam. isso estar bem Ah. vestido tu não precisa gastar muito. Aí entra essa questão de marcas, entra numa outra esfera de valores pessoais. Então tem algumas pessoas que vão valorizar isso. Bem E é um colocado. gosto pessoal e tá tudo certo. Tá tudo Então certo. cada um faz o que achar Mas eu não mais que tiver mais a ver consigo. É o que eu digo para meus filhos. A gente é obrigado a respeitar Exato, todo mundo como a é. diferenças. Mas eu não sou obrigado a gostar.
Isso, Não é. As eu pessoas também não são não. obrigadas a gostar de mim, mas Também elas não. têm que me respeitar. Isso mesmo. Exatamente, respeitar as tuas escolhas. Eu Talvez posso pra não ti não gostar. faça sentido nenhum. Claro. Mas Você pra tá outra super bem faça. vestido. Obrigado. Isso, mas, por exemplo, para estar bem vestido, e até o que eu falei ali na palestra que eu fiz, é uma questão de tu estar com uma boa aparência. Lembra que quando a gente fala de autoestima, a gente fala da autoimagem. E a Exato. autoimagem é como você se apresenta. Exato. É a percepção que você tem sobre você e também o que vai impactar é a percepção que as pessoas têm sobre você. Porque a nossa autoestima, ela também é minada pelos feedbacks que a gente recebe. Entendeu? É o que a gente As fala nossas muito- relações Bem- também. É o que a gente fala São muito. os dois âmbitos. Exato. É o que a gente fala muito sobre sensação, né? A sensação que os pacientes têm através de um bom resultado, por mais bom que ele esteja, se ele não é reconhecido... Por mais bom, Por mais ótimo que ele esteja, por mais maravilhoso existe mais que ele bom, esteja. ou é melhor? Se ele não recebe o feedback, que é essa coisa de tu ser reconhecido ou Validado. validado, parece que aquilo não está fazendo efeito para ele. Sim. Então, assim, isso entra muito na questão do convívio familiar dos pacientes, de chegar em casa e ser agredido, Recebido um indireta ou balde de água diretamente. fria. Cara, isso é a pior coisa que existe, porque dentro disso existe uma... A pessoa veio, ela foi alimentada com as expectativas, ela viu um profissional dedicado que está ali. Eu estava puxando para o nosso, né? Mas qualquer profissional que tenha o bom discernimento disso e que leve isso para a sua profissão vai ser bem sucedido nesse sentido. Alimentou tudo, fez tudo o que tinha que fazer e vai passar por um processo de cura. Se isso não é bem alicerçado dentro de casa, aquilo é um desastre. Eu fiz- E aquele procedimento ótimo, Jorge, que a gente vê ótimo, não tem o Eu impacto fiz que tem. lifting Não tem facial. como desconectar o emocional Olha, do psicológico. impossível. Eu fiz tudo lifting interligado. facial, eu chegava, eu vejo todos os dias pacientes, eles sempre falavam, mas será que não está muito esticado, não, nos primeiros dias, Tu me né? falou isso durante 3 semanas. Eu virava para Michele todos os dias. Eu sou vizinho do Carmelo. Depois de 300 milhões de lifting que nós fizemos, a Michele olhava para ela todos os dias e falava assim, eu acho que puxou demais, né? Ela falava assim, não, meu bem, você está lindo e vai ficar melhor depois. Isso faz parte do processo, É por isso que vai casar, né? Essa entendeu? mulher não pode escapar Entendeu? de jeito É nenhum. que ela Sabe tem que se aqueles enganar, maridos? né? Não. Ela tem que se enganar. Mas é que é o apoio nesse momento, Ela a tem que pessoa tá, aceitar. vamos pensar num pós-cirúrgico, a pessoa está fragilizada. Não, E a gente imagina. também não sabe o histórico de vida que ela teve, tudo que ela construiu, aí vamos para o autoconceito sobre quem ela é. A gente não sabe também o que minou, porque a autoestima, ela é uma visão que a gente constrói, ela é construída. A gente não nasce com ela. Assim como ela também é construída, a gente também, por isso que a gente pode modificar, trabalhar. Só que se o ambiente Eu vi essa interfere, as frase relações... hoje. Hoje eu vi essa frase, que a autoestima a gente constrói, a gente não nasce com ela. Exato. A gente Nossa, parece que nasce deu um com... déjà vu agora. A gente nasce com temperamento e tanto que a nossa personalidade ela é constituída no decorrer das nossas experiências. Entendi. E aí isso também vai nutrir todas as crenças, tudo que a gente ouviu, todos os feedbacks, as experiências, a cultura, o fator cultural. Então, se daqui a pouco nós vivemos tanto numa cidade, numa família que não valoriza o fator Muitas pessoas que não têm coragem de fazer procedimentos ou que têm coragem de, uma pessoa que está acima do peso, não tem vontade, não tem coragem de iniciar, o que ela fala? Ela critica o outro que faz e aí ela fala, eu prefiro ser assim e ter isso é bobagem. Ela critica, diminui o outro pra se porque ela sentir não mais consegue. confortável. Duas maneiras. Ou tu modifica e tu alcança o nível que tu quer, ou tu rebaixa quem está do teu lado, né? E é sempre muito mais fácil. É muito rebaixar mais quem tá fácil, Ainda né? mais Mais quando a barato, gente mais vai falar de fácil. fatores que talvez aquela pessoa não tenha como modificar. Mas eu... Você já fez bem. alguma coisa?
Já, e Que eu que me você sinto bem fez? sem cabelo. O que você já fez? Eu me sinto bem sem já cabelo. fez- O Sabia sonho que do Carmelo é me sabia- enfiar cabelo na cabeça. Tu Você sabe já- disso, né? Sabia que ele Ele já tentou fez de nariz? tudo. Sabia que já fez nariz? Ai, garota! Sabia que ele já fez nariz, Viviane? Eu vi o último Fazer um podcast. tapa nesses teus beijos? Quem humano? Não Viviane autorizei Viviane já divulgação fez dessa nariz. informação. Aí a Dando moral. Michelle falou assim comigo assim. advogado que se interessa Não pelo parece, caso. não parece que ele fez nariz. Mas... Aí eu falei assim, Olha claro, só. porque tá Pelo grande amor de ainda, Deus, né? não me coloque aqui Chato, numa situação. tem até dia O que eu 9 quis pra fazer- Ó, desistir. Viviane já Tem fez o até quê? dia 9 O para mesmo mudar que, de já, ideia. o mesmo que Porque fez o ficou cabelo bem fez o feito, nariz. ficou natural. Conversar nós dois. Vamos se O mesmo que fez o cabelo fez nariz. E o Viviane, ó, Então, ele tem de Viviane, vamos falar pras procedimentos. Então, como a gente estava falando sobre Transplante questão da capilar, autoestima, é muito nariz, importante também, a gente como é que chama? pensar como é importante. Depilação a laser prótese de corporal. silicone, Ele fez isso, também, como é que chama hemorroidas, aquilo? fimose. Não, aquele negócio, como é que chama? É bronzeamento Cortei artificial. um pedaço Jet pra bronze. poder Jet caber na bronze, ele cueca. faz toda semana jet bronze. plasma. Ele é o homem dos Jet plasma. procedimentos. Isso. Não, Ken, mano. Eu acho que o Quem Viviane ele humano. tem uma aliás, todos vocês, é admirável como vocês têm um olhar sobre a beleza, sobre o bonito. Claro. E isso também é Só ele vai ficar uma semana assim, o olhar vai Admirável, inchar ela- aquela cara dele, a hora que vai passar, olha, soco. Ah, muito importante. Isso tem a ver com coerência, com congruência. Vocês trabalham com a beleza. Vocês, na verdade, trabalham com fazer as pessoas se sentirem bonitas, se sentirem melhor com elas. Isso história tem da uma Maria Olga. questão. Ah, isso é maravilhoso, eu adoro. Quem não é assistiu a história da Maria maravilhoso, Olga, porque por favor, vá lá. é muito mais profundo. Porque quando a gente vai falar de algo bonito, nós vamos falar sobre uma imagem que seja o mais harmônica, o mais que tenha uma proporção Esse é áurea, o que campo tenha do um equilíbrio. visagismo, né? Aquela coisa de proporções. Esse é um prato que se come sozinho, Fernando. Pra mim, o Kylie é bonito e belo, as duas coisas. maravilhoso. E daqui a pouco pro Jorge, pra Mandinha. Eu não sou peludo tá? como o Matheus, tá? É por isso que ele não é apaixonado comigo, tá? gente. Mas é que daí aí é o belo gosto, né? Vamos fazer o caso de porque ele família? gosta de homem Vamos fazer o peludo. caso de família. Só De homem, eu gosto de homem Só com jeito porque de homem. Eu fiz. É, né? Tu tem eu essa, né? fiz. Ele tem. Viviane é verdade. Isso é legal, isso. Mas isso é legal. Mas isso é Tio. maravilhoso. Ele tem a autenticidade dele, a identidade dele, ele assume o que é importante pra ele. Aham. E quer algo mais belo do que isso? Alguém que tenha confiança em ser quem se é? Isso não, o nome disso, me corrija se eu estiver errado, autenticidade, né? Exato. É aquela E é isso que é quando a construção gente da trabalha... personalidade. E é por Perfeito. isso que as pessoas se tornam interessantes. Quanto Sabe- mais a gente é autêntico, mais feliz a gente é. Tu sabe não que- pode trair Dúvida. a ti mesmo. Eu tô falando porque hoje é meu dia de terapia, eu faço terapia na quarta. Tu sabe Maravilhoso. que tem uma coisa que eu falo para os pacientes que é o seguinte. Quando eles procuram a gente em função por diversos motivos, e às vezes, a maioria das vezes a gente torce e a gente vê isso, de que é o problema estético, né? Mas muitas vezes é para resgatar alguma coisa, para ter significado para alguma coisa. E a gente até discutiu no podcast sobre gordura, sobre a lipoaspiração, sobre esse start que se dá para pessoas que não conseguem sair da inércia. Aham. Que é a inércia que eu digo assim, ó, entenda como não conseguir sair do lugar. próprio Não lugar. conseguir Preciso de um estímulo. desatolar. Eu preciso de um estímulo. E às vezes a estética traz sim. A estética não é futilidade quando tratada dessa maneira. Exato. Ela pode ser a futilidade quando a busca pela resposta não está bem clara e o profissional entra nesse furacão com o paciente e aí começam as aberrações, cacacas e um monte de coisa. Porque Exato. o Quando entra numa feio- esfera de você Então, querer é. ser algo que você Como não tem é. Então, assim, ó, fetiche, o que eu Jorge, falo- você olha pra ela, o fato dela ser minha noiva e futura esposa, Porque ele ou tá reafirmando isso pra Amanda, reiteradas vezes, né? ou pra Amanda do Jorge, você sabe que às vezes as pessoas chegam e olham pra Amanda e falam assim, eu pergunto, o que você acha que a Amanda tem? Preenchimento de mandíbula, preenchimento de queixo, Montada. preenchimento de malar. A Amanda foi a que mais fez todos os minha Ela, procedimentos preenchimento dessa de mandíbula, clínica. preenchimento Ela de fez queixo. Elas não têm nada. A Mi tem preenchimento de malar, olheira e lábio. A Amanda tem Boca e botox. lábio. Agora, o que a gente fala disso de beleza, tá? O belo, ele chama atenção pelo belo. Simplesmente assim. O bonito, ele passa desapercebido. E o feio, ele é lembrado.
Aquilo que Entendeu? chama atenção, né? Tanto que, É. se tu for pegar as principais... Por que que... O Vamos lá. Vivian, você conversa com ele, ele é calvo. Beleza, mas é normal ser calvo. O que que tem? É normal. Não é normal ter um cabelo feio, mal transplantado. Ah, como isso aquele aí, E às gente vezes não o vai cara tá em sofrimento. sofrimento porque tá ficando calvo. Exato. Tem solução e as pessoas... Exato. Ah, mas que Exato. bobagem, não precisa. Mas pra Se ele tem- precisa. Isso que a gente fala de aceitação. É, tu Quando a sabe gente fala de que- aceitação. É, Pessoa. o que eu falo para os pacientes assim, é o seguinte: existem existem três tipos de rostos, tá? Falando de rosto agora. Aquele que tu vê, aquele que as pessoas veem que eu vejo, e aquele como ele realmente é. Então, assim, a diferença que a pessoa tem que ter da percepção daquilo que ela vê, da autoimagem, a gente falou disso antes sobre dismorfia, que é um problema muito grave que as pessoas, Sim. uma boa parcela das pessoas tem, que é de não poder ter um Transtorno próprio entendimento dismórfico daquilo que corporal. se vê. Perfeito. E é bom ter dismorfia, de certos pontos, mas com graus mais leves. Claro. Né? Que não te faça tu não ter uma vida social, que não te faça, muitas vezes, tu ficar preso, às vezes, a um cabelo que não pode mostrar a orelha, tu não ficar assim... Então, o caminho... Que não traga sofrimento Que não pra traga pessoa. sofrimento. Então, É, assim, se isso aí. desprender de coisas que não valem a pena tu gastar tua energia com aquilo. Então, assim, isso é autenticidade. Perfeito. E aí, o paciente, quando busca, às vezes, uma correção que é pertinente, que vale a pena, e que a gente vê, às vezes, ou o menino que vem com boné no joelho, ou, enfim, várias queixas que a gente encara, a gente tem que levar isso no colo. Porque aí o que o paciente vem buscar é esse tipo de afirmação, de autoestima, né? É o que a gente fala da sensação da Mariol. E sem, a sensação e sem da Marioga, ela sem queria se dúvida. sentir mais bonita. E essa questão também até de trabalhar a autoeficácia na autoestima, que é esse start que tu tinha falado antes, Jorge, de daqui a pouco a pessoa se sentir capaz de iniciar algo. Claro. Então, às vezes, esse movimento de uma mudança, Tá tudo certo. ele já dá aquele empurrão para a pessoa dar continuidade. Isso também é Porque quando saudável. Isso, é saudável. A gente fala de aceitação, as pessoas às vezes confundem aceitação com acomodação. Isso não é a mesma coisa. A gente tem que aceitar aquilo que a gente não consegue mudar. Então, tem certas características, tanto de perfil, de biotipo, que de fato a gente não tem como alterar. Eu não tenho como ter 1,90 m. Mas, Nem eu. porém, tem outras coisas que eu posso buscar melhorar. Então, tudo aquilo que você pode buscar é importante, porque também trabalha o auto-reforço, trabalha a autoeficácia, trabalha a tua autoimagem e vai trabalhar o conceito que você tem sobre você mesmo. E até ontem, né, cara, tu tava falando, ele viu uma foto minha de uns anos atrás, que eu tinha um pouco mais de sobrepeso. Na verdade, foi uma época, foi há 15 anos atrás, quando eu tinha meus 20 anos, que eu não cuidava nada da minha saúde. Eu trabalhava em banco, tinha 15 minutos para comer, comia só bobagem, tinha faculdade, não ia para academia. Então, era que normalmente se fala de falsa magra, vamos dizer assim. Já viu essa foto? Acho que eu já vi. Foi quando eu participei do concurso da Festa da Uva, eu estava com aquele corpo. Foi mais ou menos assim. Ela tá olhando pra Amanda porque as duas participaram. Foi no mesmo são ano? migles. Foi! São migles. Exato, e até por isso Eu que conheci. vou Não, contar. se Se eu estou na empurrava uma revi- pro já lado, estou na dava revista rasteira na outra, escondia o batom da E outra. o pior é que Não. elas defendiam, elas apoiavam a outra, assim. Ela sempre fala, ela, Isso a Carla, a Brandalize e a Amanda. E eu As nem três vou, eram. aí vai ter outro Também podcast pra no gente falar de mesmo- sororidade, de outras coisas que a gente vai Beleza, abrir outras questões. beleza. Que Aí importante. você vê que absurdo. E não ganharam. Tinha aí Eu ganhei rainha os e duas melhores, princesas maiores estavam presentes aí. da minha vida, que foram as minhas duas melhores amigas, e se não fosse por elas, a gente não estaria casando também. Isso Toma. aí, tá vendo? Então, Toma, o que é louco. presente melhor do que isso? Toma, O que é um não título? tem. Quem é que foi a rainha Amo a daquele festa ano? da uva. Foi a Roberta Berber Toscão, um beijo pra ela, uma querida. Não conheço. Não conheço. Sim. Então, E aí, o que eu tava falando da questão corporal, Barulho então de eu grilo, não cuidava cisco nada. E aí, quando eu decidi, aí que é importante, quando a gente decide mudar, a nossa mudança tem que ser genuína a partir dos nossos motivadores, dos nossos valores. Porque muitas pessoas, às vezes, vão se medir com a régua do outro. Ô, Mi, E daqui a pouco aquilo não isso tem a ver aí, com você. isso aí é um papo muito forte, porque aí é aquela coisa de tu estar cercado de pessoas que te vão jogar pra cima, ou que pelo menos não precisa, vão te ajudar a seguir o caminho, porque senão, cara, é muito difícil. É muito difícil. A força de vontade, muitas vezes, Não dá. tem que sofrer demais pra poder dizer, cara, eu me viro na minha vida, eu Não, a cresço em gente qualquer não, lugar. nós somos seres biosociais, a gente depende das relações. As É, relações claro. afetam E diretamente o a que nossa você tá falando saúde. é aquela bem-estar. sacanagem que acontece às vezes, igual uma mulher vem e faz um preenchimento de lábio, chega em casa, o marido fala que boca que é essa, Ridículo. ridícula. Nossa, você tá igual aquela mulher. Poxa, a mulher fez uma boca pra ficar
bonita para ela e para o marido. O Exato. marido pelo menos falar assim, calma, bem, tá tudo bem. Fica rindo, zoando da cara, zombando Isso da cara faz- dela. Quando a É gente ridículo. tem uma E relação, a gente tem uma que fazer pessoa o papel nos do marido apoia, é depois, né? importante. É. Porque ela chega e a gente tem que dar colo pra ela. É. A gente tem que dar ombro, consolar e dizer, calma, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, relaxa. É triste. Quando elas é não vêm triste também com uma isso. pedra na mão, né? Ah, mas daí elas vêm... porque mas é que na daí- verdade... Mas a gente já avisa. Não, mas é A que na gente já verdade, avisa. olha só. Vai ficar olha só, bocuda. Veja Depois bem, vai desinchar. Veja bem, É. a paciente... Mas às vezes você está falando muito mais sobre a falta de autoestima do parceiro. Do cara. Mas com do- certeza, aquele porque ela tá medo de- mudando. Isso é zona de exato, dela Mas não é aquilo melhorar. que tu fala, e mas ele é o não tipo fala. daquela boca e é o tipo daquela mulher que é o que ele olha na rua, né? Mas ele não quer que a mulher fique assim. Não, eu sempre falo assim, ó. Seu marido não quer que você... Sua boca tá linda, maravilhosa quando ela volta. Eu falo assim, ele falou que não quer que coloque boca porque minha boca é bonita. Eu falo assim, abre o WhatsApp dele. Entra no grupo do prédio dele. Vê o tanto de mulher com a boca linda, maravilhosa. O que me fala desse grupo aí do prédio? Mas é exatamente isso. Só que, na verdade, eu entendo a paciente que vem muitas vezes com a pedra na mão, como tu disse antes. Na verdade, ela não está vindo com a pedra na mão pra gente. Ela está vindo indignada pela situação que ela passou em casa. E a gente ali... aí que vem É um o momento de cara também... acolhimento. Que ela de ser esperava um sensível. reconhecimento da beleza que ela Aí buscou. o cara tem que ser sensível o suficiente para entender que ela quer consolo. E aí a gente trata, faz o que tem que fazer, dá o consolo que precisa. Muitas Mas vezes... sabe que eu sempre falo né? com elas já, para as Medicação, primeiras pacientes, tá. quando elas vêm assim a primeira vez, eu sempre falo, escuta, não escuta ninguém. É. Eu sou seu médico. É, Entendeu? Isso é importante. Entendeu? Mas, É, às quando você vezes vai ser tiver difícil dúvida, não alguma coisa, você me escutar, tá? chama. Mas também Eu acho falando... que sim, é difícil não escutar, porque é o que ela acabou de falar. A gente também é produto da opinião alheia. Agora- No ambiente a gente está não dou inserido. bola porque os outros pensam de mim. Mas tu não desse bola porque os outros pensam de ti, tu não tá tentando ficar mais bonito. Ô, Vivian, Tu não fica pra ficar na frente do espelho o dia inteiro Vamos- só se olhando. Tu também quer que os outros Agora- olhem? Os eu- dois ou tô aspectos errado? são importantes para ti e também para o outro, né? Então, isso também vai interferir. Igual uma relação de casal. Tu vai se arrumar porque tu quer se sentir melhor contigo, mas, consequentemente, tu também quer se sentir desejado, tu também quer que a pessoa que esteja contigo te ache bonita, Claro. entendeu? E vice-versa. e falando de Então, acharem bonitas, esses dias eu estava conversando com o Michele, tem umas coisas que... Gente, isso aqui parece bobagem, mas não é, né? Você sabe que educação, acho que é respeito, essas coisas. Sabe qual que é a principal causa? A Michele estava me contando, a principal causa de ruptura, Divórcios? de divórcio? Chulé. separações. É a questão Também. Sim. Não é chifre, não é... Não, é questão de descuido, Higiene. de falta de higiene, de falta de autocuidado, porque algumas pessoas casam aí, beleza. Você faz, Agora- você faz, você faz cocô na frente do Matheus? Não, pode Hã? estar fechado. Pode fechar? Às vezes não tem que entrar e pegar uma coisa. Assim, mas Xixi, não essas é- coisas coisas assim. que são Hã? muito Xixi sim, né? íntimas. Não, vou a jogo, Tu vou fazer o quê? entra- Não, vou esperar todo tu mundo entra- mijar pra depois eu ir lá no Tu banheiro. entra no Matheus com ele fazendo cocô. Recoloca essa frase de uma forma... Tá, peraí. Desculpa! Da onde é que a conversa levou ao cocô? Vamos voltar Ora, para tu a entra- programação. amor de Reposiciona Deus. o Perdão, sujeito, o perdão. verbo e o predicado. Ai, meu Perdão, Deus. tu entra no banheiro com o Matheus fazendo cocô? Se eu preciso pegar uma coisa ali rapidamente, Como sim. tu Você é entra? delicado? Vai, Eu entro. vai te catar. Pelo amor de meu Deus. Se é alguma outra Isso- coisa, eu passo isso- e vou no isso banheiro do lado dos acaba- meus filhos. Não, mas o que tu Mas vai... se eu preciso pegar uma coisa que tá lá dentro do banheiro... Não. tá? Sim, que tu precisa pegar um antídoto? Tu tá morrendo? Espera o cara, pô. Pelo amor de Deus. Ah, tá! Agora... Você dá pum agora, na frente as dele. limpinhas da Você dá- harmonia... Tá, tu não pode- Você dá pum na frente eu dele. não entro Mas é no que, meu banheiro irmão, com a minha Você dá mulher pum. cagando. Você dá irmão. pum na frente dele? Às vezes. Bah, Pelo amor. Por isso que eu casei com um homem, pra parar com essa frescura. Se eu quisesse frescura, eu tinha casado com uma mulher. Puta que te pariu. Por isso que eu casei com um homem, por isso que eu não tenho paciência pra Porque essa eu frescura. gosto disso. Não, mas não é porque... Não, mas no jogo Aí do que Grêmio, tá, eu tô na arena. gente. Vocês podem me dar licença, por A gentileza, que eu quero questão- soltar um pum. Vai te a puta de pariu, tu peida. Cara, mas é que não, mas é que o que eu tô querendo dizer A aqui, cara. dinâmica de cada casal é única. Se Não, pra então- eles isso funciona, tá tudo Tá, bem. mas Tá olha tudo só. bem, Tá tudo Tá, mas a certo. dinâmica de um chiqueiro, cara, olha Chiqueira só, na tua o casa. romântico... Tua mulher casou com um porco. Existe um mínimo de romantismo atrás dessas Não. tudo isso. Isso. Existe uma coisa de Eu vou te- comportamento. Depois eu vou te dizer o que é romantismo. Não, mas espera só um pouquinho. Não, porque tu não Dá casou. licença, me dá Tu não licença casou que eu com vou um tirar a animal. sua calcinha. Virou obséquio, com licença. Não, mas é que tá. Sexo limpinho também Não, agora vai me mas dizer é- que faz sexo limpinho. Não, mas é o que a Michelle tá querendo dizer, que existem momentos em que
Sim, vai existir. Você lembra que eu falei que ele gosta de homem peludo? Diminuiu agora Sim. na escala da masculinidade. Não, como assim, cara? Caiu na escala da Essa masculinidade. constatação é só pra gente falar da importância de não se deixar cuidar. A questão do autocuidado é tanto pra si, certo? Quanto também pra... É uma questão de respeito. Vou trazer... Por exemplo... Espera outro cagar pra pegar uma coisa. Vai, cara, Vamos sim, atrasar. Gente, sim. hoje- Que vai te atrasar pra quê? Pro Voltem teu comigo! paddle? Vamos lá, atenção, turma. Ai, Toda aqui, vamos coisa. tirar a conversa Quero poder fazer paralela. cocô em Vamos paz. lá, volta aqui com a tia. Vamos lá. Vamos de novo pra Desculpa, conversa. Michele, perdão. Então, Junto. essa questão traz muito também um aspecto de respeito em relação ao outro. De novo, cada dinâmica funciona de uma forma, mas agora vamos trazer para o respeito, para o Respeito. cuidado que a gente deve ter em consideração com as outras pessoas. Quando eu pensei fui convidada para fazer o podcast aqui, me senti super feliz. O É mínimo... porque não se arrumou. Ô, velho, assim, ó, é isso que não pode acontecer. É por Tá isso que vendo? tu entra na porta, Poxa, a porta Fê, dentro tava do te banheiro, defendendo até alguém 5 fazendo minutos cocô. atrás, hein? Tá É por isso vendo? que tu É mais entra. forte do que Tu eu. não deixa as pessoas fazerem cocô Bota na a coice- casa. mais forte Bota a do coice que eu. da mula. Ele tá com raiva porque ele entrou no assunto peido. Vamos lá. Porque Vamos ia se fazer cocô na regular frente do Matheus. emocionalmente, todo mundo respira, vamos voltar aqui, Vamos uma voltar na mesma neutralidade, vibração. certo? Isso. Vamos lá, cadê a Volta. muda? Nós somos Vamos ver. médicos da Clínica Harmonia. E aí- Não é CPF, Mas desculpa. voltando, então quando, eu quero estar bem apresentável, eu quero estar com cuidado e para eu, Michele, particularmente gosto muito de símbolos, de representações. Não é à toa que, por exemplo, eu escolhi hoje propositalmente o meu brinco com essa que é Isso é formato de muito borboleta. legal, Michele. Sabe o que é isso? Eu vou te dizer o que é isso. A gente estava falando, desculpa te interromper, eu já vou te deixar de volta. Mas a questão toda é que, assim, a gente estava falando sobre a pessoa se vestir, aquela coisa de chegar bem, ou até a história que tu contou antes, sobre aquela moça que era conhecida por ser mais extravagante nas peças que usava, em Não, por joias. ser mais... Por ser mais talvez posudo, sei lá qual é a palavra que se usa para isso. Mas a questão é que quando uma pessoa tem esses detalhes com ela traz com ela na casca da bela viola, ela tá mostrando que ela se importou. Exato. É, Que ela não simplesmente, ela não simplesmente, exato, ela não simplesmente saiu de casa. prestigiar. Ela não Exatamente. simplesmente saiu de casa e pegou qualquer coisa porque ela estava pensando em outras. Não. Ela tinha um objetivo de sair de casa para, digamos, no caso da Michele hoje, maravilhosa, veio aqui para fazer o programa aqui com a gente. E ela pensou em detalhes que às vezes vão passar desapercebido, talvez por um insensível, ou por alguém que está passando e não Eu presta achei que ela tinha atenção. pego os brincos fora do par, porque um é diferente do outro. É propositalmente. Aí- A outra não, nem prestou Tá, é atenção. uma questão assim Olha lá, ó. do estilo da criatividade, do negócio da borboleta. Então, pendurado, né? aproveitando Já essa tá. deixa de que tu pensou na gente, que tu pensou principalmente em ti para vir, qual que é o objetivo dos teus brincos, Michele? Para mim, a borboleta, ela representa muito uma questão de transformação. Legal. E quer mais do que falar de transformação aqui dentro dessa clínica. É. Então, e eu também Olha, trabalho essa mulher com... é cheia de conceito, hein? Eu também Tá trabalho muito certo com... em casar, tá certo em casar. Não, ela Esperto. elevou o nível desse Não, podcast. pera só um Até o pouquinho. português Pera só um pouquinho, te liga. tá melhorando. Ai, eu o Jorge não acabo fala plurais, né? Tu sabe que as coisas, as mãos, os pés. Ah, não, Ele mas não isso fala é, plural. não, Mas isso é, pelo isso é menos- linguagem, Plural. isso é É linguagem do dia a dia, Coloquial. quando a gente não quer ser tão polido assim, porque o cara que é muito polido é chato, tá? Chato. Ah, é chato falar o português Não, correto. não, É a importante questão ter é quando tu é uma muito formal. adaptação ao meio. Então, Perfeito. vão ter Coisa. momentos... Ah, não, eu daqui não- a Falar das pouco, coisas. Não, Fer, não, mas tu é que aqui é como uma Mas pelo menos professor, Jorge não tu fala está dando uma aula, embigo. tu vai falar corretamente. Eu também não falo embigo, tu fez uma montagem. Depois alguém bota aquele vídeo do embigo, porque eu falei umbigo. Ele falou embigo no E ele vídeo. foi lá e ele montou, ele parou o vídeo, parou o áudio e gravou. Embigo. Foi o Miguel. embigo. O Miguel Foi foi tu que embigo. disse. Eu falei umbigo. Uma pessoa que fala 6 línguas, professor, doutorado, mestrado, e Fala falando em em bigo. bico. Não Poxa, falei- Fernando, não e falei- agora? não falei- Então, assim, falei, dependendo vou do dormir contexto tranquilo que hoje tu que te eu não falei. encontra, sim, eu Claro, não faço tu muita vai se questão, adaptar ao porque tu te meio. adapta. Mesma coisa que às Perfeito. vezes eu vejo o Carmelo tem um sotaque de mineiro, né, porque puxa. É coisa de mineiro. E aí, eu sei que é coisa de mineiro. Mesmo. Mas tem gente que às vezes vem conversar com ele, que é gaúcho, quando eu vejo o cara tá falando, é coisa mesmo. Ele tá, porque ele quer uma maneira de tu empatizar. É um espelhamento, né? Nós temos neurônios Exatamente, espelhos que a gente exatamente. espelha também Aí, muito ó. bem. Espelhamento. E ainda mais quando eu Mas eu acabo sou de voltar assim, de lá. eu mimetizo o lugar, quando eu vejo, eu pego Então, o sotaque. metamorfose. E isso pode ser uma maneira, até uma estratégia de se conectar mais com E da outra gente pessoa. tentar se aproximar. Vamos falar de, já que a gente tá falando disso, desse tipo de beleza, Eu volto vamos com falar sotaque de de uma qualquer beleza que eu acho super legal também, é a beleza da educação.
às vezes você encontra uma pessoa, porque aqui a gente está tudo bem, que a gente está sendo a gente mesmo, a gente está fazendo esse podcast, a gente falou desde o início que a gente vai fazer um podcast como se a gente estivesse conversando na nossa casa, entre a gente, sem se importar mas é esse papo que rola, com que né? as pessoas estivessem É daí que vem a vendo. ideia. Porque a gente sabe que a gente está sendo filmado, mas a gente vai esquecer isso, tá bom? E vamos conversar como a gente conversa na nossa casa sobre qualquer coisa, né? Vai lá, assim? entra Então, a beleza. porta dentro. Mas claro fazendo que cocô. a gente... Não. Grosseiro. Porque tu não tira os Mas plurais tem agora. umas coisas que a Michelle falou esses dias, que inclusive ela falou na palestra dela, que são coisas que às vezes é maneira de se portar, sabia? Às vezes você encontra um bonito, inteligente, legal, bacana, elegante, mas tá lá com um palitão de dentro, né, Gi? Ó. Tem coisa assim que a esses Michelle dias falou. eu cometi essa. Não é Era você, eu. não é Mas você, essa não. coisa É do que- comportamento. Hoje eu estava entrando lá na universidade, tinha uma aula para. Aí passaram assim, 2 alunos. Pô, são os caras que vão ser médicos. Tem lá seus 20 e tantos anos. Abre a porta. Não esperaram eu chegar perto. Era assim, questão de dar 2 passos. Simplesmente virou de costa, a porta bateu e fechou. Eu fiquei pensando. Eu vivo dizendo isso para meus filhos. Falta de educação. Espera a pessoa Isso. e segura a porta. Por Isso. mais pressa que tu tenha. Até Porque é tão mesmo feio largar uma no porta. avião, assim. no Eu sei, avião. eu Você já acho viu no feio. avião? É que Eu acho se feio perdeu isso. o A óbvio. educação. Eu acho feio não as cumprimentar o coisas porteiro. O simples que Isso. é Eu acho feio. Vamos É uma pensar. A soberba. beleza, gente, está nos detalhes. E quando a gente fala de detalhes, está nos detalhes da nossa conduta. Não só estético. Mas tu poder dar um bom dia, um obrigado, um com licença, um desculpa. Cara, já viu no avião Isso como são é que é? coisas tão Avião básicas, mas são parou, detalhes. desligou, que mudam. desce todo mundo. Não, eu achei que com a pandemia iam parar, né? Porque aquela coisa assim, só desce a primeira fila, agora dá 1 ao 5. Gente, Porque o que adianta falta tu só de educação. vai descer quando todo mundo que tá na tua frente passar? Mas aí É que cada um tá aí- pensando no seu próprio umbigo. Tá? E eu Cada um preciso pensa no correr seu lá com próprio aquela- umbigo. Vaca com aquelas bolsas desse tamanho, que é isso? batendo na minha cara, em pé, na fileira 23! Faltam 22 A pra questão- descer do a avião, questão- meu anjo! A questão Te toda. senta! Porco diabo! Fernando. A questão toda é que hoje a gente tem um mal ainda mais que assola a gente, que se chama ansiedade, né? Então as pessoas são muito ansiosas. As pessoas elas precisam muito de acontecer agora, Mas porque é elas não tipo têm muita embarcar paciência. primeiro. É. Tu vai embarcar primeiro, Olha mas só, o avião só sai isso é quando feio, todo tá? mundo. Se a Olha gente só. vai falar de beleza, ser mal educado é feio. Olha só, Tá? Claro. Mi, É muito Mi, feio. Mi, presta atenção. Aquela frase, você só tem uma chance de causar uma boa primeira impressão. Rola ou não rola? Cientificamente, isso não é comprovado. Mas uma primeira impressão abre ou fecha portas. Então, se você causa uma má impressão inicial, isso vai dificultar a experiência que a pessoa tem com você. Daqui a pouco, por exemplo, a maneira como como você se portou, como você mostrou, isso tem a ver muito com a aparência, com a apresentação, com toda a comunicação verbal e não verbal. Não estava batendo, tá? Porque a gente vai fazer isso inconscientemente, antes mesmo de racionalizar, isso vai gerar um afastamento. Não quer dizer que depois você não possa reverter isso, Tá. mas você vai ter um trabalho muito maior. Perfeito. Então, a primeira impressão aqui fica, não necessariamente, mas ela abre ou fecha portas. Então, isso que a gente tem que entender. Não é muito mais fácil você já poupar energia e já causar uma primeira boa impressão, Perfeito. sendo você, estando coerente com a mensagem que você quer passar, já para facilitar, entende? Aquele alô que a pessoa dá que tu nota que ela tá sorrindo. Mas Às vezes no muito. telefone tu sabe que a pessoa tá sendo simpática. E Sim, eu perfeito. acho que às vezes É. falta uma premissa básica de a gente se colocar no lugar do outro. Né? Então, assim, como você gostaria de ser tratado? Eu sempre busco tratar as outras pessoas como eu gostaria de ser tratado. E às vezes, quando as pessoas não me tratam bem, eu também tento, às vezes, ponderar, porque a gente também não sabe o que aconteceu, está acontecendo na vida da pessoa. Porém, se aquele comportamento se repete, aí daqui a pouco tu pode, né, achar, pô, a pessoa pode ser isso um perfil dela, um traço de comportamento dela que não é bacana. E também você tem a escolha Transtorno de a gente não personalidade. precisa gostar de todo mundo e nem todo mundo precisa gostar da gente, mas respeito precisa se ter, é o básico. Sabe que tem uma coisa que eu sempre falo na faculdade, digo, olha, às vezes a gente vai estar lá fazendo um plantão, vocês vão estar num ambiente de trabalho que tá ruim, tá cansado, são 4 da manhã, são 5 da manhã, mas as pessoas não têm culpa disso. Não. As pessoas não têm culpa disso. Quando tiver assim, tu só para e pensa, se eu estivesse atendendo a minha mãe, eu gostaria que ela fosse atendida assim, porque mãe é o maior termômetro que a gente vai ter. Perfeito. Eu gostaria que tratasse a minha mãe assim, aí tu já sabes tu. Se tu Perfeito. tá se passando. E às vezes você Aí já você desconta, às vezes, até mesmo os médicos no Qualquer plantão, lugar, um restaurante, eles qualquer descontam tudo que ele foi maltratado durante o dia inteiro, talvez numa pessoa que precisou e que chegou educada.
Aí ele descarrega tudo nisso, nessa outra pessoa que às vezes que nem a pessoa merece. começa Nem a merece. entrar no Na verdade, automático ninguém e merece vai nada. perdendo Às vezes tá- discernimento. A gente Em não qualquer lugar, devolve. restaurante, o garçom vai te atender mal. A na fila do gente banco, não vai te atender devolve. E mal. outra, às vezes a gente Uma é educação falho. com- Às vezes a gente falha. Às vezes realmente E às vezes a gente, tu tá num a dia gente que tá agiu com o corno virado. E chega depois e Tu tá fala, com os ovos "Poxa, retorcidos. me E tá desculpa, tudo cara, bem, eu porque é fui esporádico. grossa contigo, mas não tem nada a ver contigo. Eu tava tendo um dia ruim e Tu tá num acabei... dia ruim e tá tudo bem. E tudo bem tu reconhecer e se desculpar. Então Paz. isso acontece. Agora, É a melhor. ser Sabe o que, que eu assim? acho? Sabe o que, que eu acho mais legal? Comunicação não violenta. Isso Isso é muito é muito importante. Não precisa brigar pra Sabe- ser feliz. Sabe o que, que eu Ah, acho mas dá muito... pra dizer uns palavrões. Não, mas não precisa. A gente Sabe não o que, que eu precisa acho brigar muito pra ser legal? pra Eu amar. acho muito legal a quebra da expectativa. Quebra da expectativa é algo que consegue trazer a destruição. A pessoa que está lá, muitas vezes, julgando ou pré-julgando aquilo que ela está vendo, sofre e bota a humildade no colo e diz, não, pera, desculpa. Julgamento. Tu Então, falou assim, tudo agora. A questão, que é um exemplo muito prático disso, eu acho que talvez as pessoas transitem mais nesse âmbito. Esses dias eu estava vendo uma reprise do American Got Talent, aquele programa de apresentação que as pessoas cantam. E ele estava falando sobre aquela artista que causou um alvoroço na época que era a Susan Boyle. Depois o Duda põe a fotinho para nós ali. Verdade. Da Susan Boyle. Sim. A Susan Boyle era aquela mulher que chegou lá com uma roupa de uma mulher do interior, super simples. Que não se da encaixava cabelo no qualquer, padrão de com cabelo beleza. qualquer. Nenhum. E ela chega lá e ela diz pro Simon o seguinte, eu vim aqui cantar uma ópera. Pelo amor de Deus. Cara, Obviamente que olha que a normalidade da coisa é de que esteja uma pessoa lá passando o papel de ridículo, vamos dizer assim. É. Tipo assim, não é isso, querido. Te volta pro teu lugar, né? E te adapta. E ela vai lá e canta e faz E um ela negócio abre a boca e maravilhoso. assim, E aí quando ela quebra essa expectativa, tanto que depois com as voltas que ela tem nas outras episódios dessa temporada, ela já está mais ajeitadinha. E aí ela começa a desenvolver a parte da linguagem mais visual e um pouquinho da corporal. Só que o corporal é dela, aquela coisa da pessoa do Claro. interior. Tem certas Claro. características e trejeitos que são da pessoa. Isso também gera autenticidade. Pois é, De certa exato, forma, exato, a pessoa que exato. também não precisa E é onde a gente se tirar, porque torna é a identidade, afim, faz né? parte da identidade da pessoa. Algumas coisas a gente pode aprimorar, polir, para ficar mais coerente. Mas aquela coisa de sem... não se desconstruir, né? Tu não Isso. precisa se desconstruir De para ser forma alguém, não idealiza alguma, tanto, de né? forma alguma. E a gente não consegue chegar nesse ideal. Né? Nunca vai conseguir chegar. Essa coisa do alter ego, de estar sempre alguém julgando aquilo que tu tá fazendo, parece que tem sempre alguém te vendo. Às vezes eu faço dessa, sabe? Eu pego... passa alguém por mim, assim, e eu talvez não esteja no meu melhor momento de humor. E a pessoa me aborda, ou por qualquer fim que seja. E eu penso, cara, essa pessoa podia ser Deus. E ela podia estar aqui esperando. Pensa isso. E eu não Ela sou um cara poderia ser o religioso. quê? Deus. Ela podia ser Deus. Ela podia estar numa pessoa me mostrando Aham. algum tipo de conhecimento ou algum tipo de comportamento que eu possa ter. E não que ele vai me julgar depois, mas é tipo, cara, ela está esperando uma pessoa melhor do que eu tô querendo apresentar. A tendência Claro. de eu apresentar é tipo de ser grosso, agressivo, grosseiro, né? De cortar aquela pessoa e não tratar ela com o devido respeito por qualquer pessoa que seja. E isso muitas vezes, no meu entendimento, consegue tirar todas essas adornos que a pessoa tem, seja ela um morador de rua ou seja ela o meu colega que está aqui do meu lado. Então, assim, ela não tem culpa do meu mau humor. E não tem culpa da minha falta de respeito. tava falando. E ela não, Exatamente. e aí vem a submissão dela engolir isso ou me mandar E cê a sa- merda. E você sabe o que está Então, passando na cara, vida pelo dessa amor de pessoa? Você sabe o que está passando na vida dessa pessoa? Você não sabe o que está passando. O Kai é muito bom nisso, Entendeu? sabe? É. Essa coisa de agir na impulsividade do momento. E a gente tem isso muito na rede, sobre as pessoas estarem Mas, de novo, é um julgamento. disfarçadas. Tu não julga As imediatamente. pessoas estarem disfarçadas por trás desse troço aqui. Então isso aqui a gente fala muito, né? Dá muita coragem para as pessoas poderem Eu julgar gosto muito do aquilo que do tá filtro certo de e aquilo que tá Sócrates. Né? Então, antes de fazer qualquer comentário, veja se aquilo, primeiro, é uma verdade. Né? Exato. Tu tem... Vai fazer bem. Vai fazer bem para a pessoa. Olha, sabe? um Então, exemplo... assim, vamos começar a colocar mais... antes de falar qualquer coisa, se colocar no lugar do outro e ver se tem pertinência Pensa de no fazer impacto. aquilo ali. O Matheus Olha, diz isso pra mim. isso. Cuidado com o que tu fala, porque às vezes tu é
muito mais duro do que uma porrada. Olha Tu só. adentra a porta dentro no banheiro quando... Não, vou voltar a esse Tá com assunto. ideia fixa agora. É lógico, Eu tenho se é uma começar a achar pessoa... que tu tá Vamos lá, fantasiando. vamos fazer um paralelo. Não vem com fantasias. Se é uma não vem com pessoa- interpretações que tu não sabe fazer. Gente, eu acho que assim, se é uma pessoa que tu tem uma intimidade e que daqui a pouco tu quer dar um feedback construtivo, isso é diferente. Tá? Porque tem muita gente ali querendo criticar, mas na verdade não é nem para ajudar. É só para dar uma opinião que daqui a pouco do que aquilo vale. Agora, se realmente... Eu conheci o Carmelo, bem, já conheci ele por causa de vocês há uns anos, e era uma pessoa que eu sempre admirei profissionalmente. E por tudo que ele construiu, pelas questões também de posicionamento nas redes sociais. Por isso que eu estou na revista já faz 5 anos. Olha aí que legal. Ah, e Tava o vendo, já faz destino 5 te anos. trouxe Me para os trouxe, braços eu tava do vendo aqui a Carmelo. reportagem que eu Isso fiz. Tu tá coincidência, melhor, né? hein, Michele? Tu tá O que que o- Não é esteticamente. coincidência, ela fez O um que plano, que o ela faz com Carmelo, 5 anos. Você, como é que eu vou Vivian, pegar? Um Jorge não faz na vida da pessoa. A minha mãe, eu mandei pra ela agora, eu tava esperando, ela falou, nossa, como tu tá mais bonita. Eu falei, pois é, né, mãe? Clínica Harmonia. Sua mãe muda também de- tá mais bonita. Sempre virou pra ela e falou assim: nossa, mãe, como você também tá Não, mais Michele, bonita nós agora? dois recém-separados, lá no casamento da Amanda e do Jorge, tomando um Negroni e Né? conversando, quem é que imaginava? Eu tentei. Que eu ia me eu- reconsiderar e Eu ia partir pra um novo tentei. casamento. Ó, falando A vida- que nem, a vida falando tem que dessas. nem os man... Eu tentei pegar a Michele no casamento do Jorge, Isso. mas eu não consegui. Não toma. era assim, não era ali que iria começar a nossa história. Mas fazendo um paralelo, a gente já tinha se conhecido. E eu sempre, quando tinha a oportunidade de encontrar o Carmelo, perguntava a opinião profissional. Lembra que eu mostrava o Instagram? Porque era uma pessoa que eu respeitava por essa questão. Tem E- muita história. E eu fui lá e disse, oi, Michele, Mas- tudo bem? e ele Pode sempre tirar me umas deu- fotos pra mim? Você lembra, Todas você lembra, as você minhas lembra, fotos do você lembra que casamento era a eu e Michele que você, tirava. ela tava Nós éramos sentada os com o dois irmão dela. avulsos lá, Eu né? falei assim: ô Vivian, vamos ali comigo ali pra gente fingir de bobo ali, conversar com a Michele ali e tal. Você lembra? Nós dois, Me irmão? lembro, Hã? me lembro. Mas enfim, Michele, tu tava falando E- sobre admiração profissional. Isso, então era uma pessoa que eu sempre considerei muito profissionalmente. Nada a ver com uma E muito questão pessoal. Era profissional. Então eu sempre perguntei. E eu buscava um feedback dele, uma crítica construtiva. E várias vezes ele falou, e tu também, a gente teve conversas também já sobre algumas coisas. E isso é importante, mas por quê? Porque a gente tinha uma intimidade, uma aproximação para vocês poderem. E se vocês me falassem palavras mais duras e falaram algumas vezes, eu iria levar para Ah, um a gente ponto fala. de considerar. Mas uma palavra que tu falou extremamente importante é que se chama intimidade. Exato, tu Aquela tem que coisa ter. de tu ter E intimidade. outra, e tu tem que ver se a pessoa pediu aquilo pra você. Exato, Eu cheguei exato. e pedi pra vocês. É, eu isso- quis isso. Tu sabe que isso é um entende? problema muito grande que a gente tem, ainda mais porque a gente trabalha muito com a divulgação do nosso trabalho, eu acho isso super importante. E graças a Deus as amarras estão sendo mais frouxas no momento que a gente se encontra no presente, né? Mas a questão é que expor, quando a gente traz algum trabalho da gente, principalmente de face, porque quando tu traz partes do corpo, às vezes tu não identifica a pessoa, mas quando tu traz a face, é impossível, né? Como é que eu vou mostrar um É livro sem mostrar a cara da começar pessoa? a mostrar os olhos, não é Tá querendo impossível. dizer que o teu trabalho é mais importante do que o meu? Não, acho que a Não, gente o tem... seu me deixou muito feliz. Então o que eu quero dizer assim, Michele ó, fez preenchimento de bumbum, né? Fez. as e pessoas... maravilhoso. Minha autoimagem mudou. Aí, como é Reforçou. importante. Isso, e é aquela história. Ia tirar gordura pra fazer preenchimento do bumbum da Michele. Não, também não me Primeiro que entendo, não tinha né? nem de onde tirar, né? Não tem. Mas a questão é que quando a gente traz o rosto de uma pessoa e ela é identificada por ser aquela pessoa, os comentários que vêm logo em seguida, eles têm que ser muito, muito delicados. Mensagem, ele estava muito focado em passar mensagem sobre como os meninos precisam se comportar em relação à própria imagem e que isso é Legal. válido para qualquer... Ele queria contaminar as pessoas com Que isso. legal. Que Com a legal. decisão que ele tinha hoje. Baita mensagem. Então, assim, ele estava se dispondo a fazer algo porque ele tinha uma causa por trás. Então, quando a gente traz a imagem de alguém e ela se submete a passar por essa telinha que vocês podem estar vendo a gente ou não, tenha muito cuidado com a opinião de vocês ali embaixo. Porque aquela pessoa que está lá, ela está lá assistindo o próprio desfecho e está lá se admirando o próprio resultado e está lá vendo que as pessoas estão dando força e tudo mais.
e aí vem aquela coisa do Aqueles papo comentários hater. estúpidos. Cara, é muito saco isso. Esses dias a gente teve um... Isso tá falando muito mais sobre quem julga, né? Sobre quem exato, fala. é. Novo E aí, julgamento. Esses Isso dias é muito... muito... teve um caso de uma pessoa que veio falar sobre alguma paciente que a gente colocou aqui, e aí o Carmelo, inteligentemente, foi lá, entrou no Instagram do cara, e o cara tinha uma mãe, fotos com a mãe e tudo mais, e ele mandou assim, cara, olha só, tu tem uma mãe maravilhosa aí do teu lado. Lembro Imagina se dessa fosse resposta, ela... né? Nessa postagem, tu ia estar falando dessa, tu queria Se que tua esse mãe comentário lesse fosse em esse cima tipo da de tua Alguém mãe. fizesse um comentário igual o seu, Então, falando da sua mãe, eu falei assim, muito bonito. Eu respondi Vê assim como pra mãe é o ele. termômetro maior? Olha, mãe é sempre o termômetro mas maior. Aí eu a gente respondi passa, pra né? Você ele, vai pra eu mãe. respondi para ele assim, ó, Você eu vi, achei muito lindo o carinho que você tem pela sua mãe. Vi várias fotos de você com ela. Agora vamos fazer o seguinte, se coloque no lugar dela, ela no meu Instagram, e viesse alguém e fizesse um comentário tão desnecessário como você fez dessa paciente que tem uma história linda e maravilhosa, talvez tão linda como a de sua mãe. E aí? Então, Se botar. ele respondeu assim, você tem razão, me Ele desculpe, se estou desculpou. removendo. Como é que é o nome disso mesmo, Michele? Empatia, né? Exato, tu te colocar no lugar do outro. E principalmente você o sabe cara, que ele tem conseguiu tocar a parte sensível da pessoa, Mas às vezes valores você fala da pessoa, assim, que tem daí gente daqui que a pouco ela xinga. sai da parte racional. É porque é e entra hater no- mesmo, sabe? É hater mesmo, Aí- Tem gente que merece a infelicidade que tem de vida deles, entendeu? Nossa, Infelizmente. nossa. Tem E gente é que muito merece é mesmo. muito importante Me ter desculpa, como mas um merece. paciente de vocês também ter pessoas que inspirem a gente a ser melhor, que daqui a pouco vão ser esse reforço. Talvez a pessoa não tenha em casa um ambiente, pessoas que sejam rede de apoio, mas ela pode encontrar daqui a pouco num paciente como esse, passando uma mensagem legal que vai daqui a pouco incentivar essa Exato. pessoa a ir atrás É a dos corrente sonhos. do bem, né? Então, quando eu iniciei também nas redes sociais, eu comecei a fazer vídeos, eu recebia muitos julgamentos, pessoas falando, mas o que ela tá querendo se falar? Porque faz tempo que eu comecei a fazer vídeos, tanto que hoje eu também ajudo as pessoas a desenvolver essa habilidade. E eu escutava muitas coisas de ruim. Então, eu sempre deixei assim muito claro, se eu puder ajudar pelo menos uma pessoa, se o que eu falar, se seja um conteúdo que eu escrever, um vídeo que eu fizer, ajudar alguém, e cada vez vinham mais retornos, obrigada por ter falado sobre isso, obrigada por... Tu me ajudou muito. Isso reforçava e eu acabava sendo, daqui a pouco, uma inspiração, um apoio para uma pessoa que talvez não tenha isso E ela dentro de tem casa. várias histórias, inclusive a melhor história pra mim é a história da Margarida. Maravilhosa. Já viu, né? Mas, que mas tem aí a no gente vai Instagram. ter que fazer um outro momento para contar de outra coisa, senão a gente Muito vai se pegar, bem, porque tem muito legal, papo bacana pra legal, gente falar. demais, bom Muito demais. papo. Mas é muito Olha importante só. ter essas pessoas boas também que disseminam coisas boas no mundo. Isso é a corrente do bem, né? É. A gente tá sempre em prol disso. Muito bem, gente, legal. Episódio 4, a gente tá Chegando no indo. final. A gente tá indo. Vamos fazer o seguinte, Se você Duda, assistir- depois ele coloca ali na edição nossa, Michele, conta, como é que eu chego até ti, Michele? Contato da Michele, por favor. Pelas redes sociais. Meu mídia- número de telefone é Fica 54... frio aí, meu. Fica frio aí, meu. Peraí que eu vou Fica falar. frio aí, Faustão. Deixa ela Impressionante. falar. Homem Controlador, é não controlador, ele é atende o homem, tá? controlador. Não atende homem, Fica é quieto, só meu. mulher. Corta, Eduardo, e corta o vou microfone falar do meu Carmelo, telefone. por favor. Vai lá, Michele, por Brincadeira, favor. o Caio é Desculpa a um- educação do meu colega, a falta O dele. Caio é um dos meus maiores incentivadores, assim, ele me apoia bastante e por isso que eu também fico muito feliz e particularmente lisonjeada, principalmente por estar aqui do lado do meu futuro marido Opa. e ele, né, valorizar o que eu faço. E a gente acaba falando de coisas em comuns daqui a pouco por caminhos diferentes. Então, para quem quiser chegar até mim, é mais fácil é pelas redes sociais. Então, tá lá, Me Demateu. Me debateu tudo junto. Ah, vai mudar. Me tem gente- Mateu é Mateu com que TH? pinta Não, lá. Bater, Me Demateu. É com TH ou 2 T's? Me Como é que é Demateu. o Demateu? M-I-D-E-M-A-T-H-E-O. Tá escritinho lá, Tem- o Eduardo vai colocar Isso, depois. tem conteúdos ali também. quem quiser Contato me exclusivamente buscar. pelo Insta. Isso, é mais fácil de chegar por ali. Legal. Tem e-mail também, mas Não, acho ela vai mais dar um fácil por ali. endereço, daí pode Eu vou tocar na passar campainha também o pra Daqui a pouco ela casa tem dela. o telefone. É. Eu vou Daqui a passar o pouco ela vai contato dar o da endereço, daí Amanda vocês pra colocam vocês lá na também, casa Daqui a tá? dela. pouco daqui a pouco ela tem a chave do banheiro pra trancar e não deixar tu isso, entrar não. dentro Pera do aí. Também uma banheiro. coisa A dona Rose tá ali. Aham. É que tem algumas pessoas também Virou perguntam pra mim, zona. mas tu trabalha, fica um pouco confuso às vezes em como eu atuo. Por isso que eu falo, cada pessoa é muito única. E eu trago várias vertentes diferentes de formação e conhecimento, porque elas me servem como repertório, como arsenal, e eu vou utilizar
com cada um que precisa. Então, às vezes, com algumas pessoas, eu vou trabalhar mais o âmbito emocional, às vezes mais cognitivo, de pensamento, às vezes mais comportamental, de imagem. Então, por isso que também eu acabo, às vezes, fazendo o teste de coloração, que fala muito sobre a questão da autoestima, da autoimagem, é uma ferramenta importante. A gente vai trabalhar também a questão da maneira como a pessoa se porta, se apresenta, também quando a gente trabalha a imagem. E, às vezes, a gente não vai trabalhar isso. Às vezes, são outras coisas que precisam ser trabalhadas para alinhar com essa outra parte. E tem palestra também, né? A questão empresarial, isso é muito legal. Aham. Não é uma coisa só pessoal de autoimagem. Não, né? não. A gente. Maravilha. Aí, para cada empresa, sempre há necessidade que eles tiverem. Que legal. Eu vou acabar Vou criando contratar ela para... uma Só que palestra se a sobre pessoa isso. estiver mal vestida, inclusive, pode procurar o Matheus, de Mateus, que é Isso, o meu irmão irmão, dela. que tem uma alfaiataria. Que é um alfaiate chama-se maravilhoso. Jack, exato. Ele- que deixa Um esse dia ele vai, nome um dia ele vai estar aqui com a Ele gente salva, conversando ele salva muito, às vezes ele Não, tem... podia esse chamar dia o teve um Matheus, médico. né? Vamos Nossa, chamar. o Sim, Matheus é vamos chamar. excelente, tem de conhecimento tudo enorme. de moda. Ele veste muitas Muito bem, pessoas. quem quiser, segue lá, @midemateu Isso aí. no Instagram. Muito bem, Michele, muito obrigado. Muito obrigada. Yes, palmas, Michele. Muito bem, gente, vamos encerrando mais um 4º episódio para nós. Viva a Harmonia, segue lá. Estamos nas principais plataformas de streaming, Spotify, YouTube e Instagram. Muito bem, gente. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Fernando Vivian. Privilégio estar sempre aqui ao Sempre seu lado. maravilhoso. Na frente Sempre do muito Lúcio. educado. @Carmeloc, sempre muito muito obrigado, educado. querido. Obrigado, Yes. gente, por mais um. Tem o próximo, vai ser sobre o quê? Depois a gente vê, né? Depois a Depois gente a gente vê. decide. E se Relaxa. quiserem me De chamar mais ansiedade vezes, eu vou Vamos adorar. chamar vir. assim, Yeah, foi ótimo. vamos Tem chamar. muito assunto aí pra tirar disso aí ainda. De ansiedade já morreu o peru do Natal, né? Então, assim, vamos deixar que a gente vai vir com assuntos. Então, fica ligado. Muito obrigado para todos vocês. Muito obrigado, Michele e Matheus, de Obrigada. novo. Yeah, Obrigado. maravilha. Fiquem com Deus. Um beijo e goodbye.